Programa Café com Zaidan. Oferecimento Qualquer Saúde. Apoio Jaque Laboratório. Tá. Bom dia para vocês aí no programa Café com Zaidan, 29 anos no ar esse programa, desde agora dia 26 de fevereiro. Lembra aqui do meu amigo Mário Covas, sentado aqui comigo, dia 26 de fevereiro de 1996. Já fazia um ano que ele estava como governador de São Paulo. Grande governador, grande estadista, um dos maiores políticos desse país. Homem correto, sério, de palavra. Tem palavra. Poucos políticos têm palavra nesse mundo. Nossa Senhora. Que é uma esculhambação. Político dá palavra de manhã, meio-dia já não vale mais. Só político não, tem muita gente que faz isso também. Eu aprendi com meu pai, um libanês do deserto, nasceu no Vale do Bekaa, no condado de Zarle, plantador de tâmara. Aliás, meu pai plantou tâmara que se tivesse vivo ia colher, mas não está mais viva. E tâmara demora 90 anos para nascer, né? Agora não, enxertaram, aí está demorando 10, 12 anos. Mas o originário é 90 anos. E ele falava assim para a gente, né? Ele veio jovem do Líbano, veio com 16 anos do Líbano, né? Em 1931, eles eram do Líbano. Minha mãe tinha 14 anos, ele 16 anos. E eles eram primos entre si. Minha mãe já era Zaidan também, meu pai Zaidan. O sobrenome não mudou, porque minha mãe já tinha um sobrenome Zaidan também. Naquele tempo eles não misturavam família, né? Para não dividir herança. Ah, que herança, que nada. Vieram de lá de Malicuia, velho. Isso era um ouro lá, que tinha muito ouro, isso era um ourinho lá. Mas ele falava o seguinte: filho, ninguém é obrigado a dar palavra. Mas se você der a sua palavra, você cumpra a palavra que você deu. Eu aprendi isso. Muita gente deveria ter esse princípio de vida, esse conceito de vida, de cumprir a palavra. Mas é duro, né? Difícil. Aí é onde mostra o caráter da pessoa. Tá? É aí que mostra a formação da pessoa. Mas tá bom. TV Cultura Litoral aí, de Ubatuba, Peruíbe, todo o litoral paulista. Essa cobertura fantástica aqui, uma das maiores coberturas do litoral. Hoje somos a terceira maior rede do litoral paulista. Vamos caminhando para a segunda também, já já. Fica tranquilo aí que nós vamos. Porque aqui a gente gera interatividade com as pessoas. Essa é a verdade. Café da manhã de hoje nós vamos falar com o engenheiro Paulo Velzi, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos e Adjacências de Bertioga aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. As adjacências ficam por sua conta. Vamos lá. Paulo, eu quero falar com você. Como o primeiro plano e único plano diretor de Bertioga, ele foi aprovado em 1998, em outubro de 1998, foi manchete do jornal Costa Norte. Olha quanto tempo, 30 anos vai fazer. E fui eu que coordenei, né? E você estava lá, Estava lá. dentre tantos outros engenheiros que estavam Sim. lá. Tá? Rachid era o prefeito. E foi aprovado numa polêmica danada, precisou interferência lá da promotora Karina, do doutor Guilherme Kister, que tinha uns vereadores que queriam colocar umas coisinhas a mais. Um jabutis lá e a promotora interferiu. Uma denúncia feita pelo Costa Norte. Nós denunciamos e, na ocasião, a promotoria aceitou aquela denúncia que nós fizemos e o doutor Guilherme Kister deu a sentença que não era para mudar o plano diretor. Lembra dessa história? Sim, lembro. Na realidade, a Associação dos Engenheiros fez o plano diretor, né, e passou para a prefeitura, né? Eu, na época, era diretor de planejamento, então coordenei pela prefeitura e trabalhei nele pela associação. Então, nós tivemos ali no finalzinho,
na hora que foi para a Câmara, algumas distorções, em algumas mudanças que iriam distorcer completamente o plano diretor, né? O uso do solo, principalmente. Então, a gente conversou, até conversamos com o Zaidan. Zaidan, isso não pode ficar escondido na Câmara, né? Não precisava audiência pública naquela época. Então, a gente chegou e Costa Norte foi lá e denunciou, a doutora Karina pegou no ar, o Guilherme Kirchner, e as mudanças que iam distorcer totalmente o plano não saíram, né? Hoje esse plano está antigo, né, Zaidan? Ele precisa ser renovado. 27 anos. 27 anos. Sofreu pequenas adaptações, mas ele precisa ser revisto até como filosofia. Na realidade, ele é para ser revisto a cada 5 anos, para você acompanhar as mudanças que ocorrem com a sociedade. E a sociedade tem mudado muito nesses anos, principalmente depois da pandemia. A forma de se viver, a forma de se morar, a forma do ser humano se comportar mudou, né? Hoje o ser humano prefere não sair muito de casa, se puder trabalhar de casa, trabalha. Eu prefiro não, eu gosto do vis-a-vis aqui. Mas as pessoas... Não gosta do trabalho remoto, não? Não. Eu também não. Nós somos muito velhos, adepto né? disso. Nós somos velhos, né? Mas eu A gosto... Mel, se pudesse ficar em casa, ficaria trabalhando de casa. Nossa, não? a Mel. É? Olha lá. Tá vendo? Tá vendo aí? Você já é uma que já vai ficar definitiva. Então mudou a forma como o ser humano encara a sua casa, né? Antigamente ele encarava de uma forma, hoje é um lugar que ele trabalha, que ele faz seu lazer. Então tudo tem que estar perto da casa dele. Então mudou. Então nós temos aqui no uso do solo áreas extremamente restritivas em 97. Não, aqui só pode residência, ali só pode comércio. Essa setorização no século XXI de pós-pandemia não funciona mais. Paulo, eu tenho uma questão. Vamos lá. Você está aqui há mais de 40 anos, há 44 anos que você está aqui na Bertioga. Ou mais? 44 anos. Vai fazer 45. Eu fiz 60 já. Mas você conhece bem a região. Você sempre esteve enfronhado na questão do desenvolvimento da Bertioga. Você veio para... Desde 85. Você veio para ajudar na construção da Riviera, mas acabou se envolvendo com a Bertioga, porque a Riviera pertence à Bertioga. Acontece o seguinte, os espaços não aumentaram, não aumentou a extensão territorial de Bertioga, mas Bertioga aumentou muito a sua população. Então precisa de espaço para essa população ocupar, para essa população morar. Eu lembro quando eu vim para cá, tinha pouco mais de 1.000 habitantes aqui. Pouquinho mais, não era muito mais que 1.000, não. Tá? Aqui no centro. Era só no centro. Tinha um núcleozinho no Indaiá, família Quirino, no São Lourenço, família Pinto. Também era assim, era 50 lá, 50 ali, e o resto mais aqui. Tá? Hoje nós estamos beirando 70.000, tá? Habitantes. E os espaços continuam o mesmo. Não aumentou. Cortaram. Não, diminuíram. Diminuíram. Veio o gerenciamento costeiro, que levou um bocado. Costeiro, o pior foi o parque. Não, aí depois veio esse maldito Parque Estadual da Restinga de Bertioga, que alguém deu esse parque de presente para alguém, menos para Bertioga, tá? Que levou um bocado de área urbana e de expansão urbana de Bertioga. Sim. Como agora adequar, como colocar essa população nesses espaços sem evitar essas invasões que acontecem até hoje? Zaidan, eu já falei aqui uma vez, é assim, a gente não pode, nós temos uma alimentação espacial, o espaço ocupado é o mesmo. Bertioga continua um município alongado, estreitinho, né? Como é que a gente pode ocupar melhor isso? De duas formas. Primeiro, aumentando a densidade, ou seja, utilizando até a legislação da regularização fundiária. Verticalizando? Não só verticalizando, mas, por exemplo, a nossa lei lá de 98 diz que um lote
só pode ser subdividido se ele tiver 6 metros de frente, 12 metros de frente. Eu não sei de onde a gente tirou hoje, juro que eu não me lembro, porque na realidade são pouquíssimos lotes de 12 metros de frente na Normalmente cidade. é 10. 10. Então, só se de você mudar para 10, você atinge 90% dos lotes urbanos de Bertioga. Você pode fazer 2 casas, fazer 4 casas, porque você pode sobrepor, e você pode, no mesmo lote que cabia uma família, vão caber 4. Né? Isso é uma coisa. Onde fazer isso? Onde no início estavam previstos chácaras, que é chácaras Vista Linda, Boracéia, e que hoje já foram subdivididas e se encontram dessa maneira. Então a regularização das chácaras e a permissão de se fazer casas geminadas da Rio Santos para baixo já vai dar uma folga. Mas agora nós vamos ter que verticalizar. Ah, então aí o pessoal já vai falar, não, vai verticalizar na frente da praia de forma alguma. Você tem o corredor comercial, né, que pega as grandes avenidas. João Ramalho, Anchieta. Exato. João Ramalho, Anchieta, Luiz Pereira de Campos, Avenida... Ayrton Senna. Ayrton Senna, pega lá a Avenida do Telégrafo, todas as áreas que nós temos que são corredores comerciais podem ter prédios, por que não? Né? Agora, que tipo de prédio? Com comércio, porque são zonas, corredor comercial, comércio Pode embaixo. ser misto, comércio embaixo, residência para em cima, claro. E como nós temos uma dificuldade em fazer subsolo aqui na região, a ideia é que você tenha os 1 ou 2 andares de estacionamento, até porque nós temos um problema sério de estacionamento na cidade. Né? E a nossa cidade, o arruamento não foi previsto para ter grandes estacionamentos. Muito estreitinho. Mas hoje em dia, quando a gente fala nessa cidade nova, a cidade para o ser humano, a cidade de 15 minutos, é aquela que você consegue ter tudo ao seu redor, né, para poder morar e ter supermercado, farmácia. Essa desregulamentação que a gente vai propor, a associação já fez um projeto, está com o engenheiro Tarcísio, que também participou pela prefeitura. Vamos conversar com o prefeito para que isso vá para a Câmara. Né? Então a associação fez isso e essa desburocratização vai permitir que se ocupe melhor e se legalize um monte de comércios que nós temos aí espalhados pela cidade que não tem alvará, mas não consegue legalizar o seu negócio, vão conseguir legalizar. Então, nas principais avenidas, até para evitar o trânsito, ter mais espaço para os carros, fazer o estacionamento, que a gente chama Então, bolo de noiva. Mas aí você fala, por exemplo, o térreo primeiro e segundo vai ser de estacionamento para atender aquela 1 ou 2 vagas por apartamento, tudo, tá? Mas aí vai contar no gabarito, porque Não. hoje você tem restrição. Não. E também diminuir, né? Pera um pouco, o H/2 que nós temos na lei. Absurdo isso. Na época, Zaidan, você lembra, não tinha esgoto na cidade. Então a gente preferiu segurar a ocupação para que não houvesse uma expansão. Naquela época não tinha esgoto. Como é que é expandir prédio? Ia estourar o lençol. Hoje já não, estourar o lençol. A Sabesp está aí, está começando um trabalho de aumento da rede. Hoje a gente tem condição de permitir um recuo menor nessas áreas aqui do centro. É o jeito, nós não temos como ocupar a cidade dessa maneira. Né? Vocês estão pensando o quê? H/4? H/3, H/4, a gente ainda... Depende do corredor. Depende de onde é e do tamanho do terreno. Na realidade, a gente está deixando livre o gabarito. Depende do recuo e do tamanho do terreno. Alguns terrenos maiores vão dar 10 andares e os menores de 10 para baixo, não passar de 10. O maior é 10. Porque hoje tem zona que tem 15. Não, isso é na zona ao longo da Rio Santos. Né? Na zona de suporte urbano, que nós vamos manter os 15 lá. Tenho um terreno ali, talvez na antiga Vila Gaó, que agora é Maitinga, que pode fazer 15 pavimentos. Pode, mas talvez a gente diminua, isso aí é uma coisa que a gente tem que estudar ainda, não é nesse momento, porque a gente precisa estudar melhor,
talvez a gente diminua um pouco o recuo. Esse cronômetro está funcionando? Já zerou? Já fiz Já 15 zerou. minutos? Já foi. Porque a conversa tá boa, né? É? Vamos fazer um intervalo, Paulo, aqui, Vamos lá. porque a gente tem o laboratório Jaque aqui do John. Hoje o John estava meio derrubado, foi fazer uma musculação comigo, mas ele estava meio... Eu acho Pô, que ele... o John é o melhor laboratório de Bertioga. É? Você Ó, faz eu- exame lá no claro que laboratório, faço. John? Cara, tranquilamente. Acabei de fazer um exame de sangue de controle, 38 exames lá na Jaque. Bateu em cima o resultado? Tá tudo certo. Só Falou tem que que- perder peso, mas o resto tá certo. A gente volta já já, logo depois do intervalo. Paulo Velce ao vivo. Tem chat. De volta aqui ao vivo com Paulo Velce, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e outras coisas mais, não, de Bertioga. Paulo Velce, ainda sobre o plano diretor. Vocês já terminaram de processar as mudanças, a Associação dos Engenheiros? Sim. Que aí vocês mandam para a prefeitura vocês discutem com a prefeitura analisa, manda para a Câmara Manda pro pode jurídico, o aprovar jurídico ou E emendar. vamos a Vai Câmara ter as explicar audiências, também. né? Sim, com A certeza. prefeitura não fez as audiências ainda. Não, na realidade, no fim do ano passado não deu tempo. E nós aproveitamos aí esse... Então está pronto o plano. Tá. Até um modelo do Código de Posturas, tem lá uns 800 artigos, a associação também já fez. Então, se a Que prefeitura quiser precisava usar... fazer, né? Está tão Não antigo tem, isso. não É, tem não, Código de não Posturas. tem, é Era de verdade. Santos o que a gente usava. Então ficou uma coisa assim... Então está atrelado uma coisa na outra já. Tá, já. Agora, diga uma coisa, pô. A gente já lutou muito por Bertioga no tempo que veio o gerenciamento costeiro, em 1990, que a Thelma era prefeita de Santos ainda, Era Santos ainda. era Santos, e a gente até cedia a minha casa no Sesc para o pessoal do planejamento de Santos ficar, participamos daquelas reuniões lá no Sesc. Depois desse gerenciamento costeiro veio o zoneamento ecológico econômico que é... da Baixada Santista, depois do Litoral Norte. E no que está sendo governo- revisto agora. no governo do Alckmin, que foi uma luta para a gente deixar as áreas urbanas, de expansão urbanas, e as EIs seguras. Aí veio o Parque Estadual da Restinga e levou tudo que a gente brigou no zoneamento mais ou ecológico menos, econômico. mais ou menos. Ele levou parte, né? Tá, Atrapalhou. Isso, mas onde eu quero chegar? Nós temos áreas extensas ao longo da orla da praia, tá? Que não pode ser ocupada. A lei dos 300 metros, ela existe. Então, os primeiros 300 metros, É não. uma resolução, não é? Uma resolução que o STF julgou que não pode ser modificada. É um contrassenso enorme. Uma resolução, se você pegar é do CONAMA, né? Uma resolução do CONAMA. Se você pegar um óleo vegetal que mudou a fórmula e o governo cria uma resolução. Se você mudar de novo, ele apaga aquela resolução e faz outra. Na época do Salles, do Ricardo Salles, como ministro, ele botou isso para rever. E acabou com a 303 e mais umas 50 que não tinham o menor sentido. Para variar, o pessoal, os ambientalistas fizeram isso ir para o Supremo, e o Supremo determinou que essa não pode mudar. Então, 300 metros a partir da linha de maré, né, você não pode ocupar. Ou seja, que vai de um trecho da praia até a Avenida Anchieta, às Praticamente. vezes até passa da Avenida Anchieta. Ele vai passar, por exemplo, naquelas áreas vazias, perto da curva, lá quando você vai entrar para o Indaiaque, a Avenida Anchieta, ela vem, ela faz isso Sim. e depois volta, né? Isso vai mudar. Vai mudar não, ali eu não posso até acima da Anchieta. O que acontece?
Isso causou um prejuízo para o nosso município gigantesco. E outra, se você for olhar a costa brasileira, se você for ver Rio Grande do Norte, Tua Terra, Maranhão, com a diferença de maré que tem lá, 300 metros é pouco. Tá certo, Zaidan? Sei que diferença de maré no Maranhão tem certos pontos que são 9 metros de diferença. Então, aqui não precisava ter 300 metros. Um pouco menos, 200 metros, talvez 100, já você garantia. O que a gente precisa ter, e isso eu concordo, são alguns lugares onde você faça uma ligação do mar à serra. Aí sim, você precisa ter, mas não é na área toda. Então nós temos áreas em branco na cidade, ou verdes, lá da Abraçando uma área enorme aqui no Ana Paula ali. O que acontece? A associação está propondo que a gente ocupe imediatamente a Avenida Anchieta, os 200 metros para cada lado da Anchieta, deixando, óbvio, espaços para fazer o corredor de fauna e de flora, mas ocupe. Nós temos uma área que tem infraestrutura urbana completa, transporte urbano, energia, telefone, água, esgotamento sanitário. Está tudo lá e nós não podemos usar. E essa é uma briga que a gente está levando no bom sentido, uma briga no bom sentido, na revisão do gerenciamento costeiro. Porque uma equipe do meio ambiente considerou essas áreas especiais para recuperação e preservação no meio da zona urbana. Então, a Avenida Marginal, aquela zona de suporte urbano de 200 metros, fica no que a gente está propondo agora. A continuidade na Avenida Anchieta inteira, 200 metros para cada lado, onde tiver os 300 metros, não dá para mexer. Mas, recentemente, eu fiz uma apresentação sobre isso, numa reunião do gerenciamento costeiro, onde estava a doutora Flávia, do GAEMA. Né? E a doutora Flávia deu uma notícia lá, sensacional. O GAEMA está começando a mudar o entendimento desses 300 metros. Então, onde você tem infraestrutura urbana montada, pronta, onde você já tem uma ocupação urbana, pode haver o uso desde que haja compensação. Né? Então, é uma mudança enorme. Mas essas áreas grandes, elas nunca tiveram ocupação. Essa é a realidade. Então, aqueles 300 metros vão ter que ficar ali. Mas já se tentou, já se mostrou um projeto urbanístico da Zaidan, área da Brasfanta. Eu acho assim, está havendo uma maturidade, nós estamos tendo uma maturidade assim, bem maior hoje, nas conversas que a gente vê, órgãos públicos, o Ministério Público, a gente ainda tem um pouco de problema com as organizações não governamentais que insistem que o verde tem que ficar, e com algumas universidades. Mas eu acho que é uma falta de conversa que a gente está tendo. A gente está tendo conversas. A apresentação que a gente fez lá na semana passada no gerenciamento costeiro, estava lá o Tarcísio, acompanhou, mas quem fez fui eu. A gente deixou claro, e engraçado que não houve grandes senões para a coisa. Então, nós temos áreas boas para ocupar na cidade, vamos ter que verticalizar lá atrás primeiro. Na frente, na avenida frente ao mar e ali, a gente tem que pensar uma nova forma de ocupar, e nós não vamos mexer nisso agora, nós temos que melhorar a ocupação primeiro para o nosso público de baixa renda, depois nós vamos ver o turismo. E aonde estão essas áreas de especial interesse social? Você tem algumas que estão sendo regularizadas, né, algumas estão ocupadas já, Zaidan, mal ocupadas. Então a prefeitura está regularizando algumas áreas, mas mesmo ela regularizando, se o lote é menor que 10 de frente, ou tem 10 de frente, menor de 12, eu não posso regularizar porque o uso do solo não deixa. Então a gente vai ter que passar um pano nisso, e isso eu acho que vai gerar um comércio e um boom de construção, porque o cara hoje não consegue investir muito na construção dele porque é ilegal. Hoje não, ele vai poder legalizar, vai poder
construir um sobrepiso e vai poder contar com engenharia, com os engenheiros e com os arquitetos. Por quê? Porque nós vamos poder trabalhar em área legalizada. Em área não legalizada a gente não trabalha, né? Recolher a RT, ter responsável técnico, ter a exata condução da obra, né? Muitas vezes o pessoal construindo na Galega paga mais caro ou faz uma obra muito mais cara do que podia ser, né? Então, nós estamos aí para isso. A associação tem também uma contribuição social a fazer nessas áreas e nós vamos fazer. Então... Entendi. Chama a Vanessinha aí para mim. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Ah, Vanessinha danada. Da GoCare. GoCare. Melhor plano de saúde hoje aqui no litoral paulista. Tá indo devagar aí o GoCare. Mas vai ocupando. É que nem um laboratório Jacques, Paulo. Laboratório Jacques veio aí, o John instalou tal. Na pandemia ganhou um dinheirinho, fez a sede dele, sabe? E tá aí. É o laboratório que atende todo mundo aqui. Verdade. Todo mundo. E ainda tem empresa daqui que manda fazer os exames em outros municípios, sabe? Os exames todos são feitos no Hospital de Betioga, pronto-socorro, são feitos fora. Manda para Mogi, eu acho. Faz aqui, tá ali o laboratório Jacques, ali do lado. Faz uma cotação. Controle de qualidade. Você faz o mesmo preço que Mogi? Faz. Então faz aqui, cara. Precisa um carro ir para Mogi, levar a coleta de exame, nada. Mas o prefeito Marcelo vai dar um jeito nisso daí. Ô Paulo, ainda voltando ao assunto gabarito, tá? Você acha que esse processo do H/2 vai mudar ou depende da localização? Não, vai mudar. Não faz sentido hoje, com essa falta de espaço que a gente tem, usar o H/2. O H/2 ele foi definido lá na Riviera, porque é um planejamento global, é diferente. Sim. A cidade ela precisa ser adensada, né? Melhor ocupado, o espaço é pouco. A população está crescendo muito. Então, no momento, a gente não deve alterar gabarito, nem mexer com isso, mas vai ficar nos 10. Mas é necessário diminuir, os recursos vão diminuir, com certeza. Porque você tem um terreno de 2 mil metros, você vai... O Zaidan, pensa um corredor comercial, Avenida Anchieta, por exemplo. Você tem que ter fachada ativa. Fachada ativa é a fachada das lojas na calçada, na rua, para que você entre na loja com facilidade, o consumidor. E o estacionamento? O estacionamento tem que estar em cima. Você entra, estaciona, vai na loja, o cara que está na rua, ele entra na loja com facilidade. Então, Então, para que eu vou ter um recuo gigantesco? A gente tem que ter um recuo para ventilação, para a questão da salubridade da edificação. Não precisa ser H/2. Mas não precisa ser H/2. H/2 é para uma ocupação como a da Riviera, que tem um perfil diferente, não só de ocupação, mas um perfil mais... tinha uma área preparada para isso. Esses dois pontos aí, do gabarito e dos recuos e de garagem... Como é que fala garagem? Aquilo a gente fala bolo de noiva. Bolo de noiva? Bolo de noiva. Isso está na proposta do novo plano diretor, que já está, a associação concluiu, já está com a prefeitura. Já está sendo analisado por eles. Dia 17 tem uma reunião. Até quantos pisos de garagem? Zaidan, pode ser até 2 pisos de garagem, ainda dá para fazer um meio estacionamento embaixo, subindo o térreo. Mas a gente não é a favor de subir o térreo, porque você impede esse acesso direto para a loja. Tá. Né? Então a ideia faz dois pisos elevados, dependendo do tamanho do prédio, até 3 se necessário. Né? E você tem, a partir do primeiro, segundo, você pode ter serviços e depois moradia. Né? Serviços que eu digo é você ter escritórios. Uma boa ideia, viu? Santos já faz isso? Já há muito tempo. Só que Santos é diferente, né, Zé? É outro lugar apertado,
os recuos às vezes são pequenos demais. Não tem nem recuo lá, é um grudado no outro. Você abre a janela, oi, você tá bom, vai dar a mão do outro lado. E aí não dá. Então nós temos que ter um recuo mínimo, H/3, H/4. Eu acho que H/3 para a gente começar tá bom, diminui, você tem respiro, você tem distanciamento, passa vento, entra a luz do sol. E numa área que não tem vizinho, não tem nada, que é uma área isolada, Zaidan, você pode fazer H/4? Poder pode, mas eu não sei se a gente nesse momento vai colocar. H/3 é a proposta. H/3 é a proposta. Né? O H/4, em certas construções mais baixas, ele fica uma distância muito pequena entre os prédios, quase encosta. Então é melhor a gente dar uma segurada nisso, ou você pode fazer até o seguinte, os andares de garagem não contam o recuo. Você só vai ter recuo quando você começar o prédio. É isso. Por exemplo, o térreo, primeiro e segundo é de garagem. É o bolo de noiva. Então ele faz isso, né, e depois ele sobe o prédio. Entendeu? Legal, cara. Então, Então você não precisa do recuo no começo, só em cima. Só em cima não precisa. Em cima eu vou dar uma diminuída, você diminui os dois prédios, fica com um recuo para as pessoas terem salubridade, terem qualidade de vida. Né? Então, eu acho que é uma proposta... No princípio, 2 andares de garagem, que é o bolo de noiva, e H/3. H/3 para cima. Agora, acho que nós vamos ter um grande avanço nisso. Sim, mas para evitar, nós não estamos mexendo na zona turística. Isso é do corredor comercial para cima. A zona turística e a Avenida da Praia, nós vamos ter um tratamento para isso, acho que mais para frente. A gente tem que... É uma lei complementar? Uma lei complementar ou uma lei específica para que a gente tenha tempo de estudar melhor. Tá certo. Eu acho que a gente teve tempo, mas a mudança, depois da pandemia, Zaidan, mudou tremendamente a forma da ocupação do ser humano conviver com ele. Paulo Velzo, obrigado aí. Hoje nós não falamos de Riviera, mas vamos falar uma próxima da Riviera. É um milagre, né? Mas Quero tudo saber bem. da Marina da Riviera. Tá todo mundo perguntando. Mas nós vamos falar. Falar depois. Gente, tchau. Continue na nossa programação aí, tá bom? Tchau. Caramba, Programa Café com Zaidan. Oferecimento Qualquer Saúde. Apoio Jaque Laboratório.